Bom, pessoal, então retomando o estudo dos direitos políticos, nós vamos agora analisar a chamada cidadania passiva. Nós já vimos a cidadania ativa. Então agora, cidadania passiva ou capacidade eleitoral passiva. A cidadania passiva ou a capacidade eleitoral passiva indica a possibilidade do cidadão de adquirir e exercer o direito de ser votado. Direito esse sujeito a condições positivas e condições negativas. Então a nossa análise agora, ela vai focar no direito de ser votado. Veja então, direito de ser votado. Direito de ser votado indica que o indivíduo é elegível, a elegibilidade do respectivo cidadão. Como falado, também designada como cidadania passiva ou capacidade eleitoral passiva. É relatada como aptidão para aquisição e exercício do direito de ser votado. Do direito de ser votado e os honoram, ou honoram, como alguns afirmam no Brasil. Sendo ela, essa capacidade subordinada a condições positivas e condições negativas. E veja que a distinção em relação à capacidade eleitoral ativa é muito importante. Porque, por exemplo, o analfabeto, como nós vimos anteriormente, ele possui capacidade eleitoral ativa, cidadania ativa, ele pode votar. Mas como nós vamos ver, ele é inelegível, ele não possui capacidade eleitoral passiva. Então ele é alistável, embora seja inelegível. Lembrando aqui os inalistáveis. Os inalistáveis são aqueles que não podem votar, não exercem capacidade eleitoral ativa, estrangeiros e hoje conscritos, como já analisado. Veja como dispõe o parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Olha lá. São condições de elegibilidade. Então, condições para o exercício, para a aquisição e para o exercício do direito de ser votado. Repetindo, aqui no parágrafo 3º, nós temos condições para aquisição e exercício do direito de ser votado. Veja o que diz lá. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. Nacionalidade brasileira. 2. Pleno exercício dos direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. 4. Domicílio eleitoral na circunscrição. 5. Filiação partidária. Não há no Brasil candidatura avulso. Não há no Brasil candidatura sem que esteja vinculada a partido político. 6. Idade mínima para o exercício de determinados cargos. Olha lá, de cargos eletivos, nesse caso. A linha A, 35 anos para presidente da República, vice-presidente da República e senador da República. B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. E agora olha o parágrafo 4º, atenção. São inelegíveis os inalistáveis. Então os inalistáveis são inelegíveis. Quem são os inalistáveis? Faça uma remissão, puxa uma setinha para o parágrafo 2º, olha lá. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Observação já feita em relação ao quase nacional. Tá? E aqui eu chamo a atenção novamente para isso. Então, voltando ao parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis. Então, se eu não posso me alistar, eu sou inelegível. Agora, não significa que todo alistável seja elegível. Veja o dispositivo como ele continua.
são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, atenção na prova, tá? Vamos imaginar que a prova venha com uma afirmação dizendo todos os inalistáveis são inelegíveis. Aí você vai dizer, os inalistáveis são inelegíveis. Aí a prova vem e muda. Todos os inelegíveis são inalistáveis. Errado. Por quê? Porque analfabeto, ele é alistável, embora ele seja inelegível. Então, de novo, hein? Todos os inalistáveis são inelegíveis. Mas nem todos os inelegíveis são inalistáveis. Exemplo, os analfabetos. Eu quero fazer para vocês aqui um destaque rápido, questão que surgiu agora, recentemente, ainda em âmbito de liminar no Tribunal Superior Eleitoral, mas já é importante que vocês fiquem atentos a essa questão. Eventualmente, havendo a decisão de mérito, por óbvio, uma atualização será trazida para vocês, tá? Mas veja a questão como é interessante. Vamos à Constituição novamente, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C. Olha lá. São condições de elegibilidade na forma da lei, inciso 6, a idade mínima de, a linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, e a questão envolve deputado estadual, ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Veja a questão. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou um pedido de liminar, então havia um pedido de liminar, para tentar impedir a posse de uma candidata eleita para deputado estadual que tem menos de 21 anos. Mas olha o detalhe aqui, importante. Então, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou um pedido de liminar que tentava impedir a posse da deputada estadual eleita, Chiara Biondini, de 20 anos. A idade mínima para assumir o cargo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é 21 anos. Nós vimos isso constitucionalmente estabelecido. Tá? Seguindo, com a decisão publicada agora recentemente, a candidata eleita poderá ser empossada. Segue a alegação do pedido para impugnar a posse da então candidata. Alegou-se que Chiara não detém condição de elegibilidade constitucional, 21 anos. Até aqui, correto. Visto que na data da posse ordinária dos parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas, em 1º de fevereiro de 2023, ainda não terá 21 anos. Idade que só será alcançada em 22 de 2 de 2023. Então, veja só, a data da posse é dia 1º de fevereiro de 2023, mas ela não vai ter ainda 21 anos. Ela só completará 21 anos em 22 de 2 de 2023, 21 dias depois. Mas agora eu trago para vocês os argumentos do ministro Alexandre de Moraes para negar a liminar para impedir a posse. Veja só. Na decisão, Moraes argumentou que o regimento interno da Assembleia Legislativa, e esse detalhe é importante, admite que a posse dos deputados estaduais pode ocorrer em até 30 dias depois da primeira reunião preparatória. Então, veja aqui, é possível, conforme, olha aqui, regimento interno da própria Assembleia Legislativa de Minas, que a posse possa ocorrer até 30 dias depois da primeira reunião preparatória, que tem previsão para ocorrer a partir do dia 1º de fevereiro. Então, veja, se você pode ter essa posse até 30 dias depois, você pode ter essa posse em março. Ela já terá completado, então, 21 anos. O ministro diz: o lapso temporal definido na Constituição Estadual para a realização das reuniões preparatórias, as quais representam o início da legislatura, não se confunde necessariamente com o prazo para posse, revelando-se viável à Casa Legislativa estabelecer critérios e deliberar sobre a possibilidade de que parlamentares sejam empossados posteriormente. Então, muito atentos a essa questão. É ainda uma decisão em via de liminar, mas que o TSE vai se manifestar quanto a isso, e eu já chamo a atenção de vocês
Fiquem atentos. Então, essa é a questão que eu queria trazer desde logo, mas voltando propriamente ao direito de ser votado. Vamos então às condições de elegibilidade. As condições de elegibilidade são descritas pela nacionalidade brasileira, sempre fazendo referência ao quase nacional, isso é importante para vocês não esquecerem. Pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária. Idade mínima, e aqui eu chamo a atenção para o caso que eu trouxe, na data da posse, hein? Na data da posse. E a questão que eu aqui destaquei para vocês, o caso concreto que eu trouxe, tá? A tendência é que a decisão do TSE seja favorável à candidata, pois o TSE tem jurisprudência nesse sentido, tá? De admitir que a Assembleia Legislativa ela pode estabelecer data da posse diversa da data do início da própria legislatura. Veja o destaque aqui que nós fizemos. A idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada na data da posse e não na data do registro de candidatura do requerente. Se o candidato ainda não tiver completado a idade mínima no momento do requerimento, mas atingir essa idade antes da posse, o registro deve ser deferido. Por isso, como falado, a tendência é que o TSE emita decisão favorável à candidata. Retomando então as condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, originária ou derivada. É requisito de investidura do senador da República, governador, vice-governador de estado, do Distrito Federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito, de município e vereador. E agora, sendo privativos de brasileiros natos, cargo de presidente e vice-presidente da República. Muito cuidado com a observação que eu vou fazer agora, tá? Para que o indivíduo seja senador, não é necessário que ele seja brasileiro nato, ele pode ser nato ou naturalizado. Para que ele seja deputado federal, distrital, estadual, vereador, não é necessário que ele seja brasileiro nato. Ele pode ser nato ou naturalizado. Mas agora, muito cuidado e atenção com os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos ao parágrafo 3º, agora do artigo 12 da Constituição. Olha o que diz lá. São privativos de brasileiro nato os cargos. 1. Presidente e vice-presidente da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. Então, veja, o deputado pode não ser nato, pode ser naturalizado. Mas para ele ser presidente da Câmara, ele tem que ser nato. Por quê? Porque ele entra na linha de substituição do presidente da República. Mesma observação a gente faz em relação ao Senado. Então, no Senado, nós podemos ter senadores que são brasileiros natos ou naturalizados. Mas para ser presidente do Senado, é necessário que ele seja brasileiro nato. Veja novamente lá na Constituição, inciso 3, presidente do Senado Federal. Os demais cargos não são eletivos. Ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa, são cargos privativos de brasileiros natos. Mas aqui para nós importa aqueles cargos eletivos. Uma outra observação aqui importante. Ele pode ser deputado, por exemplo, com 21 anos de idade, deputado federal. Mas ele não vai poder presidir a Câmara dos Deputados. Mesmo raciocínio, tá? Porque ele entra na linha
de substituição do presidente da República. Já no Senado, a idade é a mesma do que a idade exigida para presidente da República, então não é necessária essa interpretação teleológica. Retomando. O pleno exercício dos direitos políticos não é afetado por inquéritos e ações de natureza penal ou civil sem decisão condenatória transitada em julgado, que tramitem contra o candidato, cuja vida pregressa possa não se afigurar idônea para o desempenho de função pública. O alistamento eleitoral deve ser providenciado até 100 dias antes da data da eleição. O domicílio eleitoral é o lugar onde o cidadão tem vínculo patrimonial, social ou laborativo na circunscrição do país, nas eleições presidenciais, de Estado ou do Distrito Federal, nas eleições federais, estaduais ou distritais, ou de município, nas eleições municipais. A filiação partidária não é exigível ao militar da ativa que pretende concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura após a escolha em convenção partidária. Veja o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1 e 2. Olha lá. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Muita atenção, portanto, com essa questão do militar elegível, tá? Da ativa. O militar na ativa não pode se filiar a partido político. Então você tem aqui um sistema específico. Então, olha só, a filiação partidária não é exigível ao militar da ativa. Que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando pedido de registro da candidatura após a escolha em convenção partidária. E aí, como nós já vimos, se eleito, militar da ativa, se eleito, passará a inatividade. Novamente, parágrafo 8º, inciso 2. Então, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. E, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Vamos agora às causas de inelegibilidade. Então, agora, causas de inelegibilidade, que podem ser absolutas ou amplas, ou ainda relativas ou restritas. Como falado, as causas de inelegibilidade são desdobradas em absolutas ou amplas e relativas ou restritas. Então, absolutas ou amplas e relativas ou restritas. Em atenção a probidade administrativa, moralidade por exercício de mandato eletivo, normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso no desempenho de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, primeiramente, inelegibilidades absolutas ou amplas. São demanadas por todos os cargos eletivos, por características da pessoa, enumeradas exaustivamente no parágrafo 4º da Constituição. Inconformidades são inelegíveis para qualquer cargo eletivo, os inalistáveis e analfabetos, nada impedindo que o juiz eleitoral, havendo dúvida quanto à alfabetização do candidato, promova ele próprio a aferição. Houve um caso muito conhecido, o caso do Tiririca, tá? Em que isso foi feito. Já as inelegibilidades relativas ou restritas
são dimensionadas por alguns cargos eletivos, por circunstância da eleição, enunciadas exemplificativamente no artigo 14, parágrafos 5º a 8º. Em consonância, são inelegíveis para os cargos no exercício dos quais hajam sido reeleitos o presidente da República, governador de estado ou Distrito Federal e prefeito de município, e quem os houver sucedido durante os mandatos, cujos cônjuges, companheiros ou parentes, por consanguineidade ou afinidade, podem concorrer aos mesmos cargos, desde que os titulares tenham sido eleitos para os primeiros mandatos e renunciado até 6 meses antes do pleito, da mesma forma que os militares são inelegíveis enquanto em serviço na ativa, como já destacado, do qual devem ser afastados definitivamente, caso os militares detenham menos de 10 anos, ou agregados pelas autoridades superiores, caso os militares disponham de mais de 10 anos de serviço público, no período entre o registro da candidatura e o regresso às Forças Armadas, policiais militares ou Corpo de Bombeiros militares, ou diplomação dos eleitos quando são transferidos para reserva remunerada. Então veja primeiramente o parágrafo 5º. Presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído, no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ou seja, um único período imediatamente subsequente. Então, por exemplo, pegar o exemplo agora, que é até mais fácil visualizar, do atual presidente, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi eleito para um primeiro mandato. Poderia ser reeleito para um segundo mandato imediatamente subsequente? Sim. Poderia ser reeleito para um terceiro mandato imediatamente subsequente? Não. Aí nós tivemos lá Dilma, aí até Temer, Jair Bolsonaro, primeiro mandato, Jair Bolsonaro, e o Lula então se candidata novamente. Você teve um intervalo entre os dois mandatos subsequentes. Poderia ser candidato? Poderia. Foi candidato e foi eleito presidente da República. Veja que nesse caso não foi reeleito. Foi eleito presidente da República. Existe uma discussão em âmbito doutrinário se seria possível, por exemplo, que o atual presidente, Lula, se candidatasse à reeleição. Alguns defendem que sim, tá? Pois não há impedimento. Uma reeleição para período imediatamente subsequente. Outros dizem que não. Outros defendem que reeleição apenas uma única vez. Como ele já teve essa reeleição uma única vez, ele não poderia agora ser reeleito novamente. Tá? Então, é uma questão aí em aberto. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi inclusive necessário, lá no direito americano, edição de emenda constitucional para dizer expressamente uma única reeleição. Ponto. A alternativa não tem limite, mas uma única reeleição. Então, foi reeleito, não pode mais uma única reeleição. Então, aqui no Brasil, não houve ainda essa situação concreta. Pode haver com o atual presidente Lula, né? Mas divergência que nós temos na doutrina, alguns entendem que sim, ou seja, a cada intervalo, respeitado o intervalo, ele poderia ser eleito e reeleito. Respeito o intervalo, eleito e reeleito. Respeito o intervalo, eleito e reeleito. Outros entendem que reeleição é apenas uma. Então foi eleito e reeleito. Ok, nunca mais esse cidadão pode ser reeleito. Pode ser eleito, mas não reeleito. Mas, como dito, questão doutrinária. A STF não se debruçou ainda em relação a essa hipótese. No parágrafo 6º, nós temos a desincompatibilização, que vocês têm que ter muita atenção. Olha o que diz lá. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Só se exige desincompatibilização para concorrer a outro cargo. Se está concorrendo ao mesmo cargo, à reeleição, ele concorre no exercício da função. Exemplo recente. Ex-presidente Jair Bolsonaro não deixou o cargo para concorrer à reeleição. Mas se ele decidisse, por exemplo, concorrer a governador, a senador, a deputado, teria que deixar a presidência 6 meses antes do pleito. 6 meses antes da eleição. Parágrafo 7º, muito importante. Inelegibilidade reflexa. Olha lá.
são inelegíveis no território da jurisdição do titular, então se presidente em âmbito nacional. Então, por exemplo, agora eleito presidente Lula. Próximas eleições que tiverem, o filho dele, por exemplo, não pode se candidatar a nada no âmbito nacional. Ele é presidente da República. Então, âmbito nacional. Você pode se perguntar, professor, mas espera aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem lá a família toda. A política, inclusive, é meio de vida. É filho, ou melhor, filhos, um senador, outro deputado, outro vereador, ex-mulher. Isso pode? Muita atenção agora com o próprio dispositivo constitucional. Atenção, olha lá. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, ou Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Primeira observação aqui, tá? Só gera inelegibilidade reflexa cargo do executivo. Cargo do legislativo, não. Então, se meu pai é senador, o cargo do legislativo não gera inelegibilidade reflexa. Se ele é governador, sim. Se ele é presidente, sim. Se ele é prefeito, sim, tá? Então, a inelegibilidade reflexa, ela decorre apenas de cargo do executivo. Mas agora, atenção com a exceção, que se aplica ao caso de Jair Bolsonaro ou à família Bolsonaro, como eu trouxe para vocês. Veja lá. Salvo, ou seja, hipótese que você afasta a inelegibilidade reflexa. Então, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, o filho do Bolsonaro era senador antes do Bolsonaro ser presidente. O filho do Bolsonaro era deputado federal antes do Bolsonaro ser presidente. O filho do Bolsonaro era vereador antes do Bolsonaro ser presidente. Então, se o cargo do parente for anterior e ele é candidato à reeleição, você afasta a inelegibilidade reflexa. O filho mais novo dele não era titular de cargo eletivo, então não poderia se candidatar enquanto ele estivesse na presidência a nenhum cargo no país, pois o âmbito é nacional. Então, se presidente, inelegibilidade reflexa em âmbito nacional. Se governador, no âmbito do respectivo estado. Se prefeito, no âmbito do respectivo município. E no DF, óbvio, né? No âmbito do Distrito Federal. Vamos examinar agora o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Como eu disse para vocês, o sistema proporcional ele visa garantir que as minorias se façam representar nas casas legislativas. O sistema proporcional, como destacado, ele é regra no poder legislativo, com uma única exceção, para o Senado, onde o sistema é majoritário. Já no poder executivo, o sistema ele é majoritário. Basicamente, no sistema majoritário, é eleito aquele que obtiver o maior número total de votos. O candidato que obtiver o maior número total de votos. Pouco importando o voto na legenda, na coligação, não interessa. Obteve o número total de votos, o maior número total de votos, eleito. Já no sistema proporcional, é um pouquinho diferente, tá? Primeiramente, são computados os números de votos, ou o número de votos, no partido ou na legenda. A partir desse número de votos no partido ou na legenda, ou na coligação, né, melhor dizendo, no partido ou na coligação, se estabelece o número de vagas conquistados pelo partido ou coligação. Definido o número de vagas conquistados pelo partido ou coligação, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. O partido X obteve Y número de votos. Conquistou 4 vagas. O partido V conquistou Z número de votos, o que lhe dá 3 vagas. Então, partido X, 4 vagas. Partido V, 3 vagas. Agora, dentro do partido V, você vai analisar quais os candidatos com maior número de votos e vai preencher aquelas vagas. Mesma coisa naquele outro partido que conquistou 3 vagas. Dentro do partido ou da coligação, você vai analisar aqueles que tiveram o maior número de votos e preenche essas
vagas. Então, o sistema é um pouco diferente, vocês têm que ter atenção. Os sistemas eleitorais, como destacado, são técnicas e procedimentos pelos quais os eleitores expressam em votos sua preferência por um candidato ou partido político, a qual será traduzida em mandatos. O sistema eleitoral majoritário ele é direcionado para os cargos, como eu disse, do Executivo e, excepcionalmente, para senador da República, nos quais a representação popular é conferida ao candidato mais votado. Uma vez obtido, maioria relativa ao simples dos votos válidos, ou seja, a maioria do total de votos válidos. Nas eleições de que tratam os artigos 29, inciso 2, início, 46 caput, ou maioria absoluta ou qualificada de votos válidos, em primeiro turno, se houver, nas eleições sobre as quais versem os artigos 28, caput, 29, inciso 2, enfim, 32, parágrafo 2º e 77, parágrafo 2º. Então pode ser maioria relativa ou simples do total de votos válidos ou maioria absoluta do total de votos válidos. Mas aquele que obtiver o maior número de votos válidos. Já o sistema eleitoral proporcional, ele é direcionado para os cargos, como eu disse, do Poder Legislativo, com exceção do Senado. Então, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador, nos quais a representação popular é distribuída em razão da força eleitoral dos partidos, olha como eu disse, ou das coligações, quantificada pela divisão do número de votos válidos pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, quociente eleitoral. Prosseguido, pela divisão número de votos válidos dados sob a mesma legenda partidária ou coligação de legendas pelo quociente eleitoral, quociente partidário, de modo que eleitos são tantos candidatos registrados por um partido político ou coligação quanto o quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal em que cada um tenha recebido nas eleições reguladas nos artigos 27, parágrafo 1º, 29, inciso 1, 32, parágrafo 3º e 45, caput da Constituição Federal. Vou fazer aqui referência a vocês ao sistema eleitoral misto. O sistema eleitoral misto é dirimido pelo artigo 38, número 3 da Constituição Alemã, regulamentada pelo Bundesverfassungsgesetz, e artigo 52 da Constituição Mexicana, regulamentado pelo Código de Instituições e Procedimentos Eleitorais, nos quais há a combinação entre a representação majoritária e a representação proporcional, sem se esquecer que o artigo 148, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional número 22 de 82, prescrevia que os deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais seriam eleitos pelo sistema distrital misto majoritário e proporcional nos termos que a lei estabelecesse. Veja, emenda constitucional de 82, tá? Então, a Constituição anterior, não a Constituição atual. Então, na atual nós temos o sistema proporcional e o sistema majoritário. Vamos agora tecer alguns comentários em relação a partidos políticos e direito ao cargo. O artigo 17 da Constituição, parágrafos e incisos, define o sistema constitucional dos partidos políticos. Veja lá. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Fiz inclusive o destaque que não seria viável no Brasil um partido nazista, por exemplo. Inciso 1. Os partidos devem ter caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes. Sim, pois isso aí violaria a soberania nacional. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com o que a lei estabelecer. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia
não é soberania, autonomia, limitado pela Constituição e pela lei, para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica de direito civil, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 3. O terceiro. Os partidos políticos têm direito a recurso de fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Portanto, os partidos políticos são destacados como formas de agremiação de grupos sociais que, em torno de objetivos comuns e organização estável, se propõem atividade política. A título de conclusão, os partidos políticos são entidades situadas entre o povo e o Estado. A criação do partido político é disciplinada pelo artigo 17, parágrafo 2º e 3º da Constituição, como visto, que subordina a aquisição da personalidade jurídica de direito privado à inscrição dos atos constitutivos no ofício de registro civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal, conquanto a distribuição dos recursos de fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos e exclusividade sobre a denominação, sigla e símbolos das agremiações. Bem assim, o acesso gratuito ao rádio e à televisão e participação no processo eleitoral advém do registro do Estatuto do Partido Político no TSE. A estrutura interna, organização e funcionamento são estabelecidos e definidos pelo Estatuto, que deve veicular normas sobre composição, atribuições dos órgãos de deliberação, convenções, por exemplo, órgãos de direção, diretórios, órgãos de ação parlamentar, bancadas, órgãos de execução, comissões executivas, órgãos de apoio, conselhos consultivos, conselhos de ética, disciplina, conselhos fiscais, órgãos de promoção doutrinária, institutos de pesquisa, dos partidos políticos nos níveis nacional, estadual, distrital e municipal. A extinção, por sua vez, a extinção do partido é discutida pelo órgão de deliberação no nível nacional, sem prejuízo do cancelamento do registro civil de pessoas jurídicas e do estatuto do partido político, contra a qual reste provada a falta de prestação de contas à Justiça Eleitoral. A obtenção sob qualquer forma ou pretexto de recursos financeiros procedentes do exterior, manutenção de organização paramilitar ou subordinação à entidade ou governo estrangeiro, denunciada por eleitor, representante de partido político ou procurador-geral eleitoral, transitada em julgado a decisão do processo de competência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pode o partido ser extinto, portanto, voluntariamente ou compulsoriamente por decisão transitada em julgado da Justiça Eleitoral. Agora, sistemas partidários. O artigo 17 caput, ele fala em pluripartidarismo. Vamos novamente? Olha lá. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, regime democrático e o pluripartidarismo. Então vamos agora aos sistemas partidários. Existem diversos modelos no mundo. Os sistemas partidários são divididos em unipartidarismo, por exemplo, na China comunista, bipartidarismo, como destacado nos Estados Unidos, com uma observação feita, que nós vamos ver, em relação a uma divisão entre o bipartidarismo simples e básico. E terceiro modelo, pluripartidarismo.
Então, primeiro, unipartidarismo é explicitado pelo monopartidarismo simples, no qual há um único partido político. Por exemplo, Partido Comunista de Cuba. E básico, no qual há um partido político predominante, mas não é o único, tá? Por exemplo, México. Já o segundo é exprimido pelo bipartidarismo simples, no qual você tem apenas dois partidos. Por exemplo, Partido Branco e Partido Colorado do Uruguai. E o básico. No básico, você tem dois partidos dominantes, mas não apenas dois partidos. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, em unipartidarismo, como vimos aqui, simples. Então, você tem lá um único partido. Só há um partido. Já no básico, você tem mais de um partido. Você tem um único partido dominante. Mesma coisa para o bipartidarismo. Tá? Simples, apenas dois. Uruguai, só tem dois. Básico, Estados Unidos. Você tem dois dominantes, mas não há apenas dois partidos políticos. O terceiro, pluripartidarismo, é exteriorizado por vários partidos políticos em funcionamento parlamentar. Por exemplo, Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Cristão, Partido Social Cristão, Partido da Mobilização Nacional, Cidadania, Partido Verde, Avante, Progressista, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Partido Comunista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Democracia Cristã, Partido da Causa Operária, Podemos, Partido Social Liberal, Republicanos, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Patriota, Partido Republicano da Ordem Social, Solidariedade, Partido Novo, Rede Sustentabilidade, Partido da Mulher Brasileira e Unidade Popular, isso tudo no nosso sistema adotado no Brasil. Agora, para fecharmos, direito ao cargo. Direito ao cargo. A acessibilidade aos cargos públicos é retratada pelo ius ad officio. Então, grife ius ad officio. Na medida em que todos os cidadãos têm o direito de acesso em condições de igualdade aos cargos públicos, de natureza eletiva ou não. O acesso aos cargos públicos é sujeito aos requisitos de provimento originário enumerados em lei ordinária ou resolução da Câmara de Deputados ou Senado Federal, tais como nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para a função pública, idade mínima 18 anos, aptidão física e mental, o acesso aos cargos públicos, que decorre do exercício do direito político consagrado nos artigos 37, inciso 1, 51, inciso 4, 52, inciso 13, 61, parágrafo 1º, inciso 2, 96, inciso 1, a linha B, 127, parágrafo 2º, 207, parágrafo 1º, não se confunde com acesso às funções públicas. Então, muito cuidado, hein? Que deflui do exercitamento do direito individual consignado no artigo 5º, inciso 13. Direito no cargo. O direito no cargo. A inacumulabilidade dos cargos públicos é revelada pelo ius in officio, uma vez que nenhum cidadão pode ser privilegiado ou discriminado profissionalmente, em virtude do exercício de cargos públicos ou de qualquer outro direito político.
Em consequência, os agentes políticos podem reaver as funções exercidas à data da posse nos cargos públicos, que devem ser providos a título interno enquanto durarem os mandatos eletivos. Sendo evidente que as normas constitucionais não impõem a obrigação de renúncia ao posto de trabalho como condição de elegibilidade, de acordo com o artigo 50, número 2, início, por exemplo, da Constituição Portuguesa, regulamentada pela Lei Constitucional número 1, como também, por exemplo, do artigo 51, número 3, infine, da Constituição Italiana, regulamentada pela Legge Constituzionale número 1 de 2003, a título de exemplos. Bom, pessoal, fechamos aqui, portanto, os direitos políticos. Até a próxima aula.